Escola Superior de Advocacia é o nosso braço cultural. A escola tem como papel fundamental o desenvolvimento da cultura frente aos advogados, mas, acima de tudo, a busca permanente pela capacitação de todos os advogados. É impensável que a Ordem cumpra as suas atribuições, os seus desafios, inclusive determinados pela Constituição, sem a difusão do conhecimento, sem a difusão da informação, sobretudo em épocas de informação continuada e plena. O advogado ele é indispensável à administração da justiça, mas o advogado, para exercício pleno da sua atividade, necessariamente precisa estar capacitado. E a escola tem essa obrigação de outorgar ferramentas ao profissional para que ele se mantenha atualizado e possa exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Nós sentíamos a necessidade que a classe tem e tinha de aperfeiçoamento constante e também uma certa dificuldade que os advogados militantes encontram em afastar-se dos seus escritórios para seguirem cursos em outros estados, ou enfim, cursos de mais longa duração. Por isso a ESA surgiu inicialmente com essa intenção de formatar determinados cursos destinados especialmente ao advogado militante, o advogado que tem fome de se aperfeiçoar e que precisa fazê-lo com a rapidez que o mercado exige. O nosso primeiro, a nossa atividade de abertura foi um curso de controle de constitucionalidade. Nós estávamos próximos à formatação de uma nova Constituição no Brasil e, por isso, nós precisávamos revisar os métodos e os sistemas de controle de constitucionalidade. Então, convidamos para um seminário que foi extremamente bem sucedido, 4 figuras, cada uma representando um ângulo diferente do controle de constitucionalidade. Então, foi realmente uma ocasião assim de gala com que a escola inaugurou. Um outro curso que nós fizemos também na mesma época foi o curso de informática para advogados. Mas já naquela época eu entendia que era importante familiarizar os advogados com a informática, porque eu via que nós também poderíamos encontrar meios e modos de utilizar esses recursos de tecnologia para tornar mais eficiente o nosso trabalho. Então esse trabalho se desenvolveu durante o ano de 1985. Lembro quando começamos, eu ajudava na parte de coordenação e organização dos cursos nas subseções. E nos diziam, olha, talvez não tenha nem 20 integrantes. E quando começamos em Bagé, tínhamos 143 advogados. Na verdade, não se equipara em instalações e atividades a essa pujança que hoje nós constatamos. Na verdade, a ESA recém dava os seus primeiros passos. E justamente nessa gestão se organizou o primeiro curso de atualização para os advogados em Porto Alegre. Nós ouvíamos do interior do estado aquela queixa muito antiga, que hoje, repito, superada, de que tudo ficava na capital e nada no interior. Então os cursos eram feitos, repito, para que fique bem claro, a pedido dos colegas do interior. Cursos de processo civil, cursos de direito tributário, cursos de penal e aí por diante. Alguns professores abnegados viajavam ao interior do estado e faziam alguns cursos aos fins de semana e outros cursos durante a própria semana. Nós tivemos, eu acho que um salto que levou a escola para o interior do estado para ser conhecida, quando nós realizamos em 1992 um evento no qual foi feito junto com um Instituto de Estudos Jurídicos do Rio de Janeiro, que era de 2 juízes estaduais de lá.
Na época, nós lotamos o Salão de Atos da URGS com 1.300 lugares e até tivemos uns probleminhas que, na verdade, foram positivos, que vieram mais pessoas do que nós esperávamos e tivemos que depois, na última hora, ainda buscar lugar, talões, etc. Nesse evento ele foi importante na medida que vieram os maiores processualistas da área penal e área civil para falar que era a primeira vez que vinham ao Rio Grande do Sul. Então isso foi um evento que divulgou a escola da época. Quando eu assumi a estrutura física da ESA, éramos pouco mais de metade do 14º andar do prédio da Andradas, onde funcionava toda a OAB. Havia a secretaria, uma pequena sala para a diretoria e 2 salas de aula. À época isso bastava. E a biblioteca era um pedaço de uma sala. Não muito tempo depois, foi locado o 4º andar do mesmo prédio, para onde se deslocou a ESA. E por uma questão da arquitetura do prédio, o 4º andar era muito maior do que o 14º. Então aí podemos colocar uma biblioteca numa sala específica, secretaria, uma sala um pouco mais confortável para a diretoria e 3 salas de aula. Deram conta durante algum tempo. Depois, o espaço começou a ficar pouco e a OAB a ter necessidade daquele 4º andar para outros fins. Daí foram locados 2 andares no prédio na Andradas, em frente à sede da OAB. Então a escola, de repente, assim, cresceu rapidamente. Ainda fizemos, daquela época foi um sucesso, a videoteca. Nós fazíamos cópia dos congressos e das palestras, às vezes em São Paulo, Rio, Brasília, onde fosse, trazíamos para a nossa biblioteca, depois com autorização a gente ainda fazia uma cópia, e aí nós mandávamos para o interior do estado, quando eles reuniam todos os advogados com um chimarrão, um churrasco, e assistiam aquela palestra ou aquele congresso que eles não tinham oportunidade de ir a Brasília, Bahia, São Paulo para assistir, eles assistiam na própria subseção. A empolgação na época foi tão grande que eles resolveram fazer as videotecas do interior do estado também. Então eu ia até o interior para então nós inaugurarmos as videotecas do interior, que eram anexas à videoteca da ESA. A ESA, nessa ocasião, ela cresceu e muito, assim, tanto no espaço físico como no objetivo da escola. Nós começamos a alcançar todos os objetivos, mas foi exatamente por quê? Porque nós conseguimos aumentar o espaço físico. Nesse ínter teve também o primeiro encontro nacional das ESAs, foi muito importante. Por quê? Primeiro, porque houve uma troca de conhecimentos, de experiências de todos os diretores gerais das ESAs. E em segundo lugar, que tinha muitas seccionais que não tinham as escolas superiores de advocacia. Como a escola ela é um braço cultural da UAB e é responsável, portanto, para levar aos advogados esta formação jurídica, né? Eu tive essa preocupação também de criar um prêmio que pudesse servir de incentivo, inclusive, aos advogados, principalmente advogados professores também. Tanto que os requisitos que foram votados, ouvidos também o Conselho da ESA e a diretoria da ESA, foi no sentido de buscar identificar aquele advogado que já tenha uma militância de no mínimo 20 anos e que tenha se dedicado também à docência por um período de 15 anos no mínimo. Num primeiro momento eram aqueles deslocamentos dos professores de carro, faziam 500, 600 quilômetros, aí uma palestra a Bagé ou a Uruguaiana. Depois nós conseguimos implementar que esses cursos chegassem às nossas seccionais do interior do estado de uma forma telepresencial, assim como hoje é o curso de idiomas. Então a Escola Superior de Advocacia ela sempre foi um braço cultural muito forte e nunca teve rejeição da classe, ela sempre foi, e acho que sempre será, né, a menina dos olhos da OAB. Em determinado momento havia uma demanda muito grande dos advogados
que desejavam abrir, vamos dizer assim, horizontes profissionais a partir de cursos de idioma, de inglês jurídico, de italiano jurídico. Nós tivemos o russo também como um idioma na nossa Escola Superior de Advocacia. Quem conhece a Escola Superior de Advocacia hoje e não conheceu a Escola Superior de Advocacia na sua sede antiga, talvez não possa dimensionar o que foi o crescimento da Escola Superior de Advocacia na sede nova. Nós migramos de um prédio aos fundos de um prédio da frente da OAB para um andar inteiro dentro da nossa sede. Eu tenho muita honra de ter, de alguma forma, participado com o presidente Lamáquia e com toda a direção e os meus colegas de conselho na compra dessa sede, onde nós conseguimos encaixar a Escola da Ordem com um espaço digno e de respeito que ela merece. É evidente que quando se acompanha isso de uma forma como partícipe dessa história ou dessa gestão, é evidente que isso te deixa de certa forma emocionado, porque tu vinha de uma gestão acanhada e que tu consegue, até certo ponto, comprar uma sede junto com todos os teus colegas de conselho e com o teu presidente, né, a ponto de oferecer uma estrutura melhor aos teus colegas advogados. Eu acho que essa foi o grande marco. Assim. Nessa gestão, nós criamos o cargo de delegado da ESA. Cada subseção tem um representante da Escola Superior de Advocacia. Essa é uma forma não apenas de nós divulgarmos o trabalho, mas principalmente nós ouvirmos a advocacia local, os anseios, as necessidades do advogado de cada uma das regiões do estado. Hoje a escola tem 5 salas de aula, um mini auditório, além da parceria que nós temos com a seccional que possibilita a utilização do auditório do 2º andar e mesmo eventualmente a sala do conselho no 14º andar. Essa é uma estrutura absolutamente compatível com a nossa necessidade, que está em crescente, porque crescente também é a demanda do advogado por mais cursos, por mais capacitação. Nós inovamos nessa gestão criando o ensino à distância, o ESA-EAD. Os cursos realizados na seccional da Ordem são transmitidos em tempo real, com possibilidade de comunicação, o advogado acompanhando cada aula, mas também tendo a possibilidade de assistir essas aulas posteriormente, no momento que entender como adequado. O ensino à distância, ele possibilita que todos os advogados de todo o estado tenham acesso ao conhecimento. Isso é realizado aqui nas dependências da Ordem Gaúcha. E dentro dessa modernização, nós tivemos também que atualizar o nosso sistema de inscrições. A inscrição online, que inicia nessa gestão, facilita o acesso do advogado aos cursos da escola e, consequentemente, ao conhecimento. Para os 30 anos da ESA, o que eu posso desejar é a continuidade do sucesso. Que haja um grande número de atividades acadêmicas, que haja uma confraternização constante, uma troca de experiência entre colegas. Meu desejo para a escola nos próximos anos é que ela possa continuar atendendo às expectativas dos advogados. Os advogados esperam muito da ESA. E a ESA tem a obrigação de não decepcionar, de continuar propiciando o debate, o conhecimento, a cultura, a qualificação de cada um dos profissionais. Se nós queremos um advogado valorizado, é indispensável que esse advogado esteja capacitado. Se o advogado é portador de prerrogativas e defensor indispensável dessas prerrogativas, ele precisa estar capacitado. E nesse sentido, a escola tem um protagonismo. A escola, então, deve, nos próximos anos, ter a compatibilidade entre a necessidade e a expectativa dos advogados com aquilo que ela consegue conceder a esses profissionais. Portanto, o meu abraço, o meu agradecimento à ESA e a minha permanente relação, não só institucional, mas afetiva, com esse local, com esse locus de aprendizado, de crescimento e de avanço fantástico. Parabéns à nossa ESA. Espero que nos próximos anos a Escola Superior de Advocacia continue, sim, desenvolvendo esse trabalho com a visão permanente
de aproximação e qualificação de todos os advogados do Rio Grande do Sul, utilizando sim os sistemas hoje telepresenciais e a tecnologia para que nós possamos cada vez mais estarmos presentes no dia a dia de todos os advogados do Rio Grande do Sul.